Olá, pessoal, muito boa tarde a todos. É isso mesmo. Vou comentar mais um pouquinho, tá? Para nós retomarmos aquele ponto, né? Importante para entender o conceito de intensidade a partir de uma situação de uma fonte de ondas que irradia em três, irradia tridimensionalmente, né? Irradia nas três direções espaciais, né? Então, para termos intensidade, nós precisamos ter fluxo de energia por unidade de área por unidade de tempo. Não é isso? Então, vimos que a dimensionalidade de intensidade é de potência por área. Confere, não é isso? Tudo bem, Jamile? Boa tarde. Mas vimos que ondas transmitem energia, não é? E nesse sentido, nós temos é possível definir uma taxa de transmissão de energia por unidade de tempo. Então, nesse sentido, nós podemos estabelecer uma regra, uma fórmula de cálculo para potências, e nós fizemos uma aplicação para cordas vibrantes, vimos do que depende, né? Temos dependência com amplitude, dependência com a frequência angular, dependência com a velocidade, dependência também com a densidade linear. Confere? Então, isso nós vimos na aula passada. E aí, muito bem, vimos mais alguma coisa além desses conceitos, pessoal, que vocês... A parte de ondas estacionárias. Ondas estacionárias, perfeitamente. Bom, todo mundo já entregou a lista de ondas parte 1. Confere, pessoal? Eu já. Sim, sim, também. Então, ok, podemos comentar algumas questões da lista, tá? Bom, o que vocês têm até o momento como entendimento do princípio da superposição aplicado à combinação de ondas, pessoal? Que entendimento vocês têm até o momento? Eu tenho que vai ser uma soma das equações das equações de onda. Aí vai ter uma fórmula que, deixa eu até anotar aqui, que essa fórmula vai corresponder, vai ser uma onda resultante quando as duas ondas passarem pela mesma região. Aí se for duas ondas idênticas, ela vai ser duas vezes a amplitude, aí tem vezes o cosseno, aí 1 sobre 2 é a questão de fase. Ok. Complementos, Vinícius, Jamile? Professor, uma coisa que eu achei interessante também sobre a superposição é aquela questão da linearidade, né? Que se ela tiver aquele argumento para onda progressiva, a gente trabalhando com as derivadas sempre chega na equação de onda, né? Teve até umas questões que eram sobre isso. Ele dava a equação de onda, a gente trabalhava para achar as derivadas parciais, né? E no fim a gente chegava na equação de onda. Achei interessante essa parte.
É verdade, Vinícius. Temos duas coisas aí. Uma, referindo-se à última questão da lista de ondas, parte um, o que foi pedido para vocês, nós trabalhamos com alguns casos particulares importantes, trabalhamos com ondas estacionárias, trabalhamos com ondas harmônicas individuais, e foi pedido para demonstrar que cada um desses casos particulares satisfaz uma equação de onda, né? Então, é algo que nós já sabemos em teoria e nós confirmamos pela prática por meio de cálculos envolvendo derivadas parciais, né? É possível se convencer que sim, esses importantes casos particulares satisfazem equações de ondas, né? Então, ondas como algo tão importante, né, tão presente em nossas vidas, a maneira, né, como pela qual ou pelas quais nós nos comunicamos, se pensarmos diretamente como um ser humano se comunica com o outro pela linguagem oral, né? Então, alguém fala numa língua que seja de conhecimento comum, né, entre o falante e o receptor, você consegue compreender o significado das palavras. Bom, não quero falar sobre linguística, né? Mas quero falar sobre a natureza dessa comunicação, que é o som. O que é o som, como se comporta, como podemos descrever o som em termos de grandezas físicas, e é claro que para isso precisamos revisitar o princípio da superposição aplicado em ondas, né? E o fato de nós compreendermos o som de uma maneira, vamos dizer, nós podemos, como eu posso dizer, tratar o som com determinadas finalidades, né? Vocês podem lidar com a parte de acústica, né, que é um ramo importante dentro da engenharia mecânica. A parte de engenharia de som, né, ser um engenheiro de som, também faz parte tem um campo de abordagem, de atuação pela engenharia mecânica. Claro que também tem a parte de estudo de sinais, não é? Aí, para isso, nós vamos falar sobre série de Fourier, tá? São pontos importantes. E aí, voltando à discussão da linearidade, né? Como é que se manifesta essa dita linearidade, né, nessa regra de soma, pelo qual nós percebemos o som? Como é que se manifesta isso fisicamente? Como é que se manifesta isso matematicamente, tá? E matematicamente é essencial que a equação que tenha a responsabilidade de fazer a descrição desse fenômeno, né, seja uma equação linear. E, de fato, é. Tá? Então, ondas, quando se combinam respeitando essa regra de linearidade, que me diz que a onda resultante ela é
exatamente o resultado da soma algébrica de todas as ondas que estão se combinando naquela dada região do espaço, naquele dado intervalo de tempo, né? E é claro que nós estamos falando de ondas de mesma natureza. E aí pensando inicialmente no caso de ondas sonoras, tá? Que é a parte seguinte desse capítulo ou desse estudo de ondas, né? Nós não temos como foco principal na física 2 as ondas eletromagnéticas, vamos fazer algumas aplicações, sim, mas o foco principal são as ondas de natureza mecânica para essa parte do curso, tá? Então, vejamos aqui, nós vamos trabalhar com os nossos recursos de vídeo, experiências e simuladores, também com alguns recursos de livro-texto, vamos procurar combinar, não é, esses recursos para nos fazer avançar no entendimento de ondas, tudo bem? Então, eu vou fazer a projeção. Vejamos o que nós temos como recursos para a aula de hoje. Bom, vocês estão conseguindo fazer a visualização, pessoal? Sim, sim, está aparecendo aqui. Deixa eu ver aqui. Eu peguei aqui recentemente, tá? Tem esse canal, Átomo Aulas. Bom, o que está em jogo aqui, pessoal? Com o que vocês estão vendo? O que vocês acham que vai sair daqui? Qual o propósito desses jovens aí? Que experiência eles vão trazer para nós? Algum palpite? Nenhum até agora. Acho que é sobre a propagação das ondas mecânicas, né, no meio, que é a questão que depende do meio material. Perfeito, Vinícius, é isso mesmo, tá? Então, veja, hoje em dia, isso é uma experiência didática, né? Belíssima, diga-se de passagem, e que já foi muito importante na história da ciência, em particular da física, para nos fazer compreender que onda sonora ela é uma chamada onda mecânica pelo fato de necessitar de um meio de propagação, tá? Então, o que está em jogo aqui? Uma bomba de ar que ela está ligada aqui para fazer a sucção do ar nessa campânula, vai diminuir bastante a pressão interna. Vamos ver o que acontece com o som. Essa experiência também traz, além dessa comprovação experimental, que a onda sonora é de fato uma onda mecânica, ela tem um agregado a mais, que é um LED, aqui um laser aceso, para mostrar que, para efeito de onda eletromagnética, o meio não vai fazer diferença, a onda vai continuar existindo, no caso aqui a luz. Então, eu vou passar alguns trechos aqui para vocês, tá? Espera aí que eu assisto tudo em velocidade 2, não vai ficar legal. Mas em 1,5 dá. A gente está fazendo uma brincadeira. Vamos lá.
pouquinho de som ainda aí, vamos ver. Ah, sim, tem um microfone aqui dentro, tá, pessoal? Essa. Feita uma boa redação. Então, dá pra perceber que nada pra ouvir, ó. O som tá mais baixo porque a parede grossa de acrílico aqui que tá aqui o som, certo? Beleza. Bom, agora vamos tirar o ar, a gente vai botar nitidamente que o som tá muito fraco. E presta atenção que a luminosidade não vai se enfraquecer, só que eu vou queimar da nossa câmera assim, beleza? Deixa eu fechar aqui. Vou travar isso bem. Bom, é bom que a música, que o som pare mesmo, essa música tá meio ruim, né? É a única rádio que tá sem comercial agora, então vai lá mesmo. Vamos lá. Vai. Ó, vocês ainda conseguem ouvir o som, mas ele deu uma boa enfraquecida, não é? Dá uma encostada na mão na parede do recipiente. Talvez o som tenha aumentado um pouquinho agora, né? Porque agora tem uma propagação do som, o mínimo de ar que tem aqui, porque não dá pra tirar todo o ar, tá? Isso não é um ar perfeito, sem chance, tá? Um pouco de ar que sobrou vai propagar o som, vai acabar acertando nas paredes do recipiente e aí a parede do recipiente vai vibrar, vibrando o telefone, do microfone. Mas longe realmente fica difícil de ouvir. Agora, vamos retirar essa mangueira, beleza? Para poder fazer com que o ar entre novamente, tá? O ar vai entrar, vai sair. Ele já saiu, já tirei todo o ar. Tirei a mangueira. Vamos ouvir o barulho do ar entrando. Isso. Tá, vamos lá. Chacoalhou, não. Agora eu ouço aqui. Ó, tá na mesma distância, hein, gente? Ó, vou tocar. Muita diferença, né? Então, está bem provado aqui, eu tenho uma boa tentativa de provar que o som precisa do meio material, e na ausência desse meio material, não tem como propagar o som. Repara que a onda eletromagnética, a luz que fazia, a luz que piscava da caixinha, não funcionava, né? Claro, se a gente tirar a tampa... Ok, pessoal, então, uma experiência didática simples, simples entre aspas, né? Tendo aí uma boa bomba de ar, né? Mas uma experiência muito bonita, muito importante. E eu achei uma outra, não uma vídeo experiência, mas um trecho de uma aula da Khan Academy que complementa a explicação com... Quer dizer, eu já fiz essa explicação para vocês, tá? E esse trecho que eu vou trazer, ele traz complementos importantes em relação à natureza do som e à descrição do som. Vamos lá. A forma como essa caixa emite o som é movendo a parte. Opa. Se ligarmos, ela produz som. A forma como essa caixa emite o som é movendo a parte da frente da caixa, chamada diafragma, para trás e para frente, de maneira bem rápida. Os cientistas preferem usar a palavra oscilação para se referir a esse movimento para trás e para frente de um objeto. Esse objeto oscila de maneira muito rápida para o olho humano ver. Mas se eu colocar um pedaço de papel no alto-falante, nós vemos que o diafragma está oscilando porque ele começa a esbarrar no papel e esse papel começa a dançar. A oscilação do alto-falante também faz com que o ar ao seu redor também se mova para frente e para trás. Mas aqui a coisa se torna interessante. Na verdade, o ar que fica ao redor não viaja para longe do alto-falante. As moléculas de ar que estão em volta apenas oscilam para frente e para trás. Então, como você pode ouvir um som de um alto-falante se o ar que fica próximo a ele, na verdade, não chega até os seus ouvidos? Pois bem, a razão é que o ar oscilante que fica em frente ao alto-falante faz com que o ar em frente a ele também oscile para frente e para trás. Isso faz com que as moléculas de ar que estão em frente a essa outra molécula de ar também oscilem, até que, finalmente, as moléculas de ar que estão próximas aos seus ouvidos e próximas aos seus tímpanos, por exemplo, comecem a oscilar também para frente e para trás. Este ar oscilante que está ao lado da sua orelha e está se movendo tem energia cinética. Assim, ele pode transferir energia para o seu tímpano. E aí você consegue perceber isso como sendo som. Então esse alto-falante é capaz de transmitir energia através do ar, mas sem ter que realmente transportar o próprio ar. E esse é o fato importante para que eu possa afirmar novamente. A energia está viajando por todo esse quarto, mas o próprio ar não está fazendo essa viagem. O que está viajando ao redor do quarto, na verdade, é a perturbação que está dentro dessas moléculas de ar. Se fosse o ar viajando pelo quarto, isso seria melhor caracterizado não como um som, mas sim como vento. Então, é por isso que chamamos de som ou uma onda sonora, porque compartilha as características que definem uma onda, que é o quê? Ser capaz de transportar a energia através de um meio, mas sem ter que transportar esse próprio meio. Meio é uma palavra aí chique para o material ou substância através do qual uma onda se desloca. O ar é um meio típico de situações que envolvem as ondas sonoras. Mas as ondas sonoras também podem viajar através de vários tipos de materiais diferentes. Por exemplo, a água, metal ou mesmo carne humana e osso.
E o fato do som viajar através da carne Essa parte é humana e do osso explica algo que você sempre quis saber, que é por que as nossas vozes parecem tão diferentes em gravações de áudio e vídeo. A razão para isso é que quando estamos falando com alguém, nós realmente ouvimos nossa voz de duas maneiras distintas. Nós ouvimos a onda sonora que viaja da nossa boca através do ar até a nossa orelha, mas também podemos ouvir a vibração da onda sonora que viaja através da nossa carne e dos nossos ossos. Ela segue pelo nosso crânio e chega até o nosso tímpano. Mas em uma gravação de áudio ou então de vídeo, a única parte que está sendo gravada é o som que atravessa pelo ar. Então, quando você ouvir a sua voz reproduzida num aparelho sonoro, você só ouve o que as outras pessoas ouvem quando você fala. Então, a notícia ruim é que sim, o que você ouve em gravações de áudio e vídeo é o que as outras pessoas ouvem quando você emite um som. É a sua voz verdadeira. Mas a boa notícia é que a maioria dos seus amigos só ouviram esse tipo da sua voz. Logo, eles não acham isso estranho. A não ser que você, de fato, tenha uma voz bem estranha. Nesse caso, eu vou parecer pretencioso, mas eu quero te lembrar que você não deve se preocupar com o que as pessoas acham de você, de qualquer forma, é ou não é? Então não perca seu tempo com isso. E nos vemos no próximo vídeo. Ok, pessoal? Então, esse é um vídeo da Khan Academy, feito originalmente para o inglês, foi traduzido para o português por parceiros, né, entre os quais a Fundação Lehman. Alguma novidade nessa explicação? Até agora tudo ok. Tudo ok, né? Mas é um recurso a mais, né, dentro daquilo que já foi comentado. Então, outro recurso de visualização, tá? Muito bonito, o qual nós já fizemos algum uso, mas não sei se especificamente esse aqui é uma representação do que nós acabamos de ver, né? Só que uma abordagem mais visual ainda, né? Mais descritiva, com interesse bem didático, né? Então, vamos fazer um pulso. Uma onda bem grave, né? Dá para mostrar bem o deslocamento aí figurado aí do diafragma, descrevendo ondas de pressão, e é claro que aqui nós estamos vendo nesse deslocamento regiões de alta pressão, regiões de baixa pressão, regiões de alta pressão, região de baixa pressão, né? Essa vibração se propaga e segue adiante. Vamos ver agora a descrição composta por uma representação pictórica, tá? Para dar uma ideia visual mais clara a respeito do que acontece com as partículas que compõem o ar. Tá? Então, o que temos aqui? Regiões em que nós temos muitas partículas, né, próximas, são regiões de pressão, de compressão, regiões de rarefação. Regiões de compressão, regiões de rarefação. Vamos ver isso do ponto de vista dinâmico, né? Uma outra vista. Tá? Uma perturbação agora. Tá? Ok, pessoal? Então, dito isso, tá? Temos as condições para prosseguirmos de maneira um pouco mais quantitativa até termos esse recurso que aparece no nosso prezado Moisés Nussenswein,
tá? Então, traz essa descrição do ar, né, de uma onda no meio. Estamos falando aqui de uma onda de natureza sonora. Então, uma perturbação promove deslocamento de fluido. Tudo bem? Deslocamento de fluido muda a densidade do fluido. Mudando a densidade do fluido, mudamos a concentração do fluido, né? Na decorrência dessa mudança de densidade, você produz uma variação de pressão. E variação de pressão produz deslocamento, né? E aí você segue ciclicamente enquanto houver a perturbação, né? Claro que há uma atenuação, mas a partir dessa descrição, nós temos um começo para entender o som de uma maneira mais física. Aqui o que nós temos no momento? Podemos descrever o som tanto em termos de pressão quanto em termos de densidade, tá? E seja como for, quero dizer, se nós resolvermos tratar o som por ondas de pressão, a equação de onda nesse formalismo de pressão irá obedecer a equação que nós já trabalhamos, que nós já vimos, tudo bem? Mesmo comentário fica em relação à onda de densidade. Se nós formos descrever o som em termos de densidade, nós podemos encontrar também uma equação da onda nesse formalismo que satisfaz a equação de onda, tá? O som não deixa de ser uma onda, quer descrevamos por intermédio de um formalismo de pressão, quer descrevamos por um formalismo de densidade. Ok? Tudo bem, pessoal? Então, posto isso, vamos lá. Algum questionamento até o momento, né, em relação a essa parte introdutória? Tudo tranquilo? Ou temos alguma perguntinha aí para rodar, pessoal? Você está falando de mudança de meio? Ok, vamos lá. Bom, para que haja o som, tá? Bom, aqui tratando com o deslocamento do som no ar, mas depois nós sabemos que o som se propaga na água, se propaga por intermédio de um sólido, e cada qual aí com velocidades de propagação bem diferentes, tá? Mas esse exemplo aqui, esse recurso, nos faz ver é um recurso para entendermos a propagação do som a partir do movimento aqui do diafragma do alto-falante. Isso produz uma perturbação
próxima às moléculas que estão próximas, que estão perto aqui do alto-falante, e essa perturbação vai adiante, tá? E essa perturbação vai se propagando no espaço e no tempo. Então, o meio, no caso aqui, o ar, ele foi alterado, tá? E essa perturbação vai adiante pela oscilação das moléculas, formando regiões de compressão, regiões de rarefação, regiões de compressão, regiões de rarefação, e assim adiante. Ok, Adriano? Ok. O que seriam essas bolinhas vermelhas? Tá, aqui é uma mera representação, né? Nós sabemos que no ar nós temos majoritariamente nitrogênio, né? Um bom tanto de oxigênio e outros elementos químicos em bem menor proporção. Então é só para dar uma Só questão de design. só para dizer aí que há talvez uma composição de elementos químicos com diferentes pesos atômicos, vai? Tudo bem? Tudo bem. Bom, ponto. Feita essa introdução, vamos agora aqui para alguns recursos importantes. Tá. Falar de coerência de fontes. Essa aqui é bem legal. Também vamos falar um pouco mais, ou bem mais, sobre essa física da interferência, né? O nome técnico para a combinação de ondas, né? Então, vamos achar aí as condições de máximo e de mínimo. Vamos ver alguns recursos para isso, tá? Então, aqui são recursos de uma fonte S1, uma fonte S2, cada um seguindo por um caminho, e aqui um ponto de medida, tá? O que temos aqui? Vocês esperam que tipo... Dá para perceber aqui, pessoal, que tipo de interferência vamos ter nesse caso aqui, P1, no ponto P1? Construtiva, né? Essa aqui, temos a representação de uma interferência construtiva, né? Duas cristas aqui em determinado ponto. E aqui nós temos uma defasagem, né? De 180 graus, né? Diferença aqui desse percurso, né? Nós temos um encontro de uma crista com um vale. Isso vai nos dar uma interferência de amplitude mínima, né? Que para ondas aqui de mesma amplitude, vamos ter uma interferência nula aqui nesse ponto. Então, vamos falar sobre coerência. Tem mais uns recursos aqui que eu quero... Eu confundo aqui só aqui um pouco da física do canal auditivo. Vamos falar sobre um pouco da física do sonar, tá? Como é feita essa
essa localização. Mas eu sempre confundo aqui. Queria falar um pouquinho aqui sobre batimento. Nós vamos tratar essa física do batimento, tá? A matemática envolve essas leis aí de regras de trigonometria, né, somando funções trigonométricas. Mas era uma outra coisa aqui. Ah, tá. Aproveitando, pessoal, essa física aqui, essa combinação, ficou claro para vocês ou nem tanto assim, pessoal? Vamos lá, podem abrir o coração. Essa representação aqui para vocês tem algum mistério? Professor, está mais ou menos assim, ou nem tanto? Essa parte que relaciona a frequência com ventre e comprimento, sim, eu cheguei a ver a demonstração. Ok. Acho que tá tranquilo também. Beleza. Essa aqui temos algumas videoexperiências muito bem feitas na internet. Estou muito a fim de voltar para o nosso laboratório para executar uma experiência como essa, tá? E de nós fazermos as continhas, tá? Isso normalmente é questão de prova na parte de ondas, em que nós temos condições de relacionar, né, através dessas medidas, né, de massa, de comprimento, de massa da corda, de frequência do gerador de ondas mecânicas. Nós temos como calcular a velocidade de propagação, tá? Ou, dado alguns dados aqui, no caso de comprimento, de massa, a gente pode calcular os harmônicos desse que é possível, né, produzir através desse aparato. Algo bem, bem interessante. Aqui, o que temos de diferente para essa representação em relação a essa aqui? Bom, fica evidente que nós temos de diferente, né, algo bem importante, as condições de contorno, né? Esse aqui é um caso de interesse para ondas estacionárias em cordas, né? Uma aplicação muito importante são os instrumentos musicais fabricados com cordas, né? Toda a família aí de violão, baixo, contrabaixo, funciona seguindo essa condição de contorno, em que as extremidades são fixas, né? São nós
né? Então, vamos ter a produção de padrões de ondas estacionárias formando esse espectro, né? As extremidades são nós. Bom, aqui, como tem um, uma extremidade é fixa, a outra é um vibrador que oscila com pequena amplitude, né? Então, é muito aproximadamente um nó, né? E a outra é um nó mesmo, né? Tem um oscilador numa ponta e uma extremidade fixa, né? E aqui temos o espectro de ondas estacionárias para aparelhos de instrumentos musicais de sopro, em que nós temos uma extremidade como nó e a outra extremidade como sendo um antinó. Consequentemente, as relações entre o N, né, que é o número de antinós, o comprimento de onda e a frequência, dadas essas condições de contorno diferentes, você vai encontrar uma representação que, de fato, tem que ser diferente, né, dos instrumentos de corda, e isso não é um segredo, né, uma vez que nós temos de maneira clara quem é nó e quem é antinó. Mas deixe-me ver só aqui um pouco da física dos sinos, né? Mas o que nós temos de interesse aqui, né, não é exatamente voltado para um sino, mas a maneira ou as maneiras pelas quais esse objeto vibra, tá? E isso aqui, para vocês, como engenheiros mecânicos, né, poderia ser uma peça em estudo, mas vamos lá. Nós temos aqui várias frequências. E o que são essas figuras aqui, essas descrições, pessoal? Vocês saberiam dizer? Será que isso tem a ver com ondas estacionárias? O que vocês acham? Será as partes onde tem interferência? Sim, para ter... Ok, sim, tá? Para ter ondas estacionárias, eu preciso ter interferência de ondas, né? E interferências bem específicas. E o que nós temos como características de ondas estacionárias? Vai, com vocês essa aí. O que nós temos como características de ondas estacionárias, pessoal? Elas não viajam com o meio, elas ficam estacionárias em um determinado espaço. Ok, complementos? Jamile, Vinícius? Ela tem aquelas características básicas de onda, né? Tem uma frequência associada, tem uma amplitude, e com relação a isso a gente pode associar o número de ventres, né, de nós, que também é uma
uma característica visual dela, mas entra no cálculo para determinar a frequência, por exemplo. Ok, Vinícius? Vamos avançar mais um pouquinho, tá? Por isso que a gente não pode ficar... A gente começa pelo caso mais simples, e muitas vezes enfatiza muito o caso mais simples, e não explora os casos um pouco mais complexos, mas vamos procurar fazer essa sequência, primeiramente com padrão de ondas estacionárias numa corda, e depois vamos ver a caracterização em ondas bidimensionais. Mais uma vez, eu com meus... Outra experiência aqui muito bonita. Vamos agora a uma experiência simples, muito bonita e muito ilustrativa, referente à geração de ondas estacionárias numa corda. Observe bem a formação de ventres, a formação de nós. A experiência é bem ilustrativa do fenômeno. Vamos lá, vamos lá. Bom, aqui o material é feito com essa bola maluca, né? Essa é uma bola que a gente compra lá na 25 de março, né? Que tem aqueles brinquedos que ficam vibrando. Você põe no chão, ela fica toda maluca. Então ele é bem interessante para gerar essas ondas. Agora, se você não achar isso, pode se usar também aqueles aparelhos de massagear, né? Que existe também lá na bicicleta, mas tem de moto. Ele vibra, né? Ele tem um motor que faz vibrar. E também pode ser usado para essa finalidade, né? Para criar vibrações numa corda. Tem mais de uma utilidade. Então. Sim. Então aqui, vou fazer a bola vibrar. E aqui uma corda, que é elástica, né? Na verdade, olha aí a formação dos ventres aí. Tá? Então, fica bem evidente, né? Agora vamos ver a formação dos nós. Tá? Bom, antinós e ventres é a mesma coisa, tá? Fantástico. Tem um nó, um ventre. Esse seria, então, o meio comprimento de onda. Então, esse seria... Esse seria essa representação aqui. Onda. Agora, se eu dobrar o comprimento, eu vou ter um comprimento de onda. Olha. Ó, perfeitamente. Está aqui o nó. Temos um nó aqui, né? Exatamente. Um nó. Passamos a essa representação. Tudo bem, pessoal? Tudo. E dois ventres, né? Aí dá para perceber, realmente. Um comprimento de onda. Um comprimento de onda. Interessante. Agora, comprimento de onda mais meio. Terceiro modo, né? Eu tenho, então, um comprimento de onda mais meio. Dois nós aqui, né? Exatamente. Esse seria, então, 3 meios, né, de comprimento de onda. Temos essa representação aqui, tá? Um comprimento de onda mais meio, né? E aqui, inteiramente descrito, todos esses 3 casos aqui, com possibilidade de ir além. Quanto mais complexo aqui, né? O padrão, maior a frequência, né? Temos a frequência fundamental, que é o chamado primeiro harmônico. O segundo harmônico é o primeiro sobretom, né? O terceiro harmônico, né? Ou o segundo sobretom, isso aqui, e assim vai. Eu vou fazer mais um recurso aqui de... Deixa eu ver onde é que está aqui. Não. Agora, será que eu fechei? Fechei a outra aqui, tá? Aí vamos agora discutir a questão de ondas estacionárias, padrões de ondas estacionárias, não mais em uma dimensão,
no problema unidimensional, que é o problema de uma corda vibrante, né, em que uma das dimensões é muito superior, né, mais relevante do que as outras duas, então tratamos o problema como sendo unidimensional. Se nós temos membrana, a membrana, por definição, não é unidimensional, ela é um ente bidimensional, tudo bem? Vamos ver como se dá padrão de ondas estacionárias para determinadas membranas aqui. Mais uma vez a dupla, os professores Gil da Costa Marques e o professor Cláudio Furukawa fazendo uma belíssima demonstração aqui para a gente, tá? O estudo de ondas estacionárias se reflete no fato de que elas são muito relevantes no contexto da mecânica quântica, né? Mas o estudo da... Bom, comentário, né? O professor Gil da Costa Marques é um físico, pesquisador de formação, aí ele destaca os exemplos para a física. Não há nada de errado com isso, o que o professor colocou é importante, né? É verdadeiro, né? Sobre a importância de ondas estacionárias para o entendimento da mecânica quântica, mas nós temos muitas aplicações importantes para a física básica, para as ciências básicas como um todo e para as engenharias, né? E aí vamos nos endereçando para o conceito de modos normais de vibração. Então, volto a colocar, não é uma correção ao que o professor acabou de dizer, é importante para a mecânica quântica, sim, muito importante. Eu estou apenas estendendo a justificativa de modo a inserir a engenharia como um todo, não somente, mas principalmente a engenharia mecânica. Tudo bem, pessoal? Tudo. Das ondas estacionárias também é importante para entender os instrumentos de percussão, né? Onde nós colocamos uma membrana para oscilar, né? E essas membranas, elas oscilam em modos, né? Modos ditos de oscilação bem definidos, né? Aqui eu tenho 3 membranas, né, retangulares, né? Na verdade quadradas, né? Mas eu tenho uma triangular que é difícil de ser tratada, né, teoricamente, e 2 circulares, né? As circulares são mais difíceis ainda, envolvem as funções de Bessel, então a solução é mais complicada. Essas 3 outras são mais fáceis de serem entendidas, né? Então o Cláudio trouxe aqui para a gente um equipamento que permite, né, analisar, produzir alguns modos, né, de oscilação, né? Alguns modos para a gente... Pessoal, modos normais de oscilação. Já mencionamos, né? Em mais de uma ocasião, definimos, ou melhor, entendemos isso aí, pessoal, o que são modos normais de oscilação? Alguém arrisca? Por enquanto, ninguém arrisca. Eu não sei. Ok, vamos ver então, a partir dessa experiência muito vívida, tá? Vamos ter um entendimento. Não adianta, quer dizer, definir apenas em palavras, né? E não saber o que significa fisicamente. Vamos adiante, então, na nossa vídeo experiência aqui, demonstrativa. Entender, né? E ver onde se localiza as linhas nodais, por exemplo, né? Então vamos lá. Para eu oscilar essas placas, né, eu preciso fazer elas vibrar, e para isso eu trouxe um arco de violino, né? Então o arco de violino passa um pouco de breu, e ao passar aqui no ponto da placa, essa placa vai começar a vibrar nesse ponto, né? Então eu vou escolher um ponto onde ela vai vibrar, esse ponto vai ser um ponto de ventre, né? Ok, esse comentário, pessoal? Aonde o arco do violino tem contato com a placa, esse será um ponto de ventre ou antiventre? De ventre. Ponto de ventre, né? Isso é importante, né? Então, cada
toque tem uma condição de contorno específica. E ele vai explicar como é que ele vai escolher os pontos nodais, né, os pontos de nó. Onde ele vai vibrar bastante. E eu escolho um ponto onde ele não vai vibrar mais, não vai vibrar nada, aliás, né, que é o ponto nodal. Esse ponto eu escolho colocando o dedo na posição que eu quero que ele não oscile. Né? Então, vamos começar, por exemplo, por essa plaquinha pequenininha, né? Então, o que a gente faz é salpicar um pouquinho de areia aqui na placa. E aqui temos que baixar bem o volume, porque a experiência ela é bonita, mas ela não é agradável do ponto de vista auditivo. Ok, pessoal, então, acho que ele falou areia, né? Utilizou mais um granulado, estava disposto, né, de maneira espalhada, aleatória e com toque, né, alguns toques, né, alguns movimentos do arco nessa membrana, o que tivemos como resultado? Essas partículas se rearranjaram em uma configuração bonita, né? Como serão as demais, que nós veremos nas demais demonstrações. Mas o que são essas regiões onde tem o granulado, pessoal? Seriam pontos de nós ou pontos de ventre? O que vocês acham? Ventre. Adriano acha que é ventre. Vinícius? Sei porque no ponto de nó é caracterizado por ele ficar estático, né? E aí as partículas meio que vão ficar estáticas aí, né? O granulado, então, sei, eu tô achando que é nó, mas... Eu acho que é nó. Vou no desempate para esse lado, eu acho que é o nó. Ok, Adriano, mudou de opinião ou mantém? Eu acho que eu vou na mínima. Tá? Mas eles têm um ponto, né? Então, tá, vejamos o seguinte, tá? Se as partículas elas adotam uma linha e ele continua efetuando né, a perturbação e elas não saem dali, aquelas linhas se mantêm, é porque naquela região não está havendo vibração. Então, são de fato, elas delimitam, elas nos permitem visualizar os chamados pontos nodais, tá? São pontos, né? E aí, em sequência, formam regiões em que não há deslocamento, tá? Naquele ponto. Então, Vinícius e Jamile estão com a razão nesse ponto de vista em particular aí. Ok, Adriano? Compreendeu? Compreendi. Beleza? A areia se concentra, são os pontos nodais, né? É exatamente onde ela não vibra. Aí ela já envolve uma função de Bessel mais complexa, porque depende do ângulo, esse modo aqui. Tá? Se fosse o modo descrito pela função de Bessel de ordem zero, ela não depende do ângulo, ela só sobe e desce. Né? Não se preocupem que nós não vamos nos divertir com a função de Bessel por enquanto, tá, pessoal? Mas mais adiante, vocês vão fazer esse tratamento matemático, sim, para alguns casos, tá? Quer dizer, não na física 2, mas na parte profissional, para quem for para o lado da acústica, certamente. Isso é um modo fundamental. Aí outro modo que não é fundamental, exatamente. E o ponto de apoio, né, onde está fixo, é no meio. Esse é um outro ponto importante. Pela fixação, né, elas estão fixas aí no ponto geométrico, né, centralizado. Esse
é um ponto nodal, necessariamente, né? Então, é uma experiência didática, isso aqui não é novo, né? Mas é muito, muito bonito e muito ilustrativo. E a partir daí nós vamos caminhar para definir modos normais de uma maneira muito, muito vívida, tá? Então, vamos lá. É um pouco mais. Então, aqui, então, uma figura quadrada. E aqui eu tenho vários modos de vibração, né? Eu consigo, acho que, pelo menos 2 modos de vibração. Olha. Aí fica muito visível, né? Literalmente falando, né? Então, temos aqui as duas diagonais, como sendo linhas nodais, né? E essa meia-lua de grande área aí em cada face, né? Em cada lado, né? Forma que a placa vibrou. Agora vamos para um outro ponto, vamos ver se é possível. Uma outra forma. Olha aí. Outro harmônico, tá? Então, ele alterou aqui as condições de contorno e a frequência, isso me produziu um outro espectro no qual as linhas, os pontos que não vibram, se tornam visuais por conta de exatamente receber o granulado e nessas regiões ele fazendo a mesma perturbação, esse granulado não vai mudar de figura. Há outros modos normais dessa placa vibrar, tá? Mas não sei se são acessíveis com esses recursos aí que o professor está utilizando. Há 2 já achamos, né? Já foram visualizados. Olha aqui. Ó, achou o mesmo modo normal. Ó, outro. Tá? Então, em cada local que ele põe a vibrar, ele acha uma determinada distribuição em que as partículas que compõem essa membrana, elas vibram com a mesma frequência, né? E tem pontos que não entram em movimento, são os pontos nodais, né? Que formam linhas nodais, aí nós estamos num problema bidimensional, tá? Então, nós temos pontos característicos pela ausência de amplitude de vibração e os demais pontos vibram todos com a mesma frequência. Ok, pessoal? Então, nós vimos experimentalmente a excitação de modos normais de vibração em problemas bidimensionais aí com membranas sendo
excitadas a partir do movimento de um arco, né? E com a escolha de pontos específicos para fazer vibrar e com a escolha de ponto específico como ponto nodal. Tudo bem, pessoal? Caminhamos um pouquinho nessa parte de modos normais. Acho que eu não peguei o conceito. Ok, nós vamos utilizar outros recursos, tá, Adriana? Esse é só um primeiro contato, tá? Bom, alguma observação, alguma pergunta aí que não vocês queiram fazer em relação a esse experimento? Nem Vinícius, nem Jamile? Tranquilo? Não, tranquilo. Ok, Não, vamos. professor, tudo ok. Oi, Jamile, desculpa, o áudio não consegui te ouvir. Não, só falei que tudo ok. Tudo ok? Aqui já vimos esse. Ok. Esse aqui eu já rodei para vocês, pessoal. Aqui nós temos um recurso a mais para enxergar de maneira didática e dinâmica a questão de interferência, né? E também temos uma possibilidade de experiência a partir de questões clássicas de livro-texto. E aí vamos entender, vamos visualizar, né, a questão de, no caso aqui, vamos visualizar, não, qual é o verbo? Vamos escutar interferência pelo ponto de vista de combinação de ondas de natureza sonora, tá bom? Vejamos aqui. Interferência sonora. Nós sabemos que as ondas elas sofrem refração, sofrem difração, sofrem polarização, interferência. Então, interferência é uma característica das ondas. E a interferência é consequência direta de um princípio bem conhecido que é chamado princípio da superposição. Porém, a gente consegue chegar em uma interferência chamada construtiva ou interferência destrutiva. A interferência construtiva, imagina que você tem dois pulsos se propagando e no momento em que eles se encontram, há uma superposição. Tá, então, a representação gráfica, né, dinâmica. Nesse caso, a amplitude do... Então, desculpa aqui. O som será menos intenso, será um som mais fraco. Muito bem, sabendo disso tudo, agora nós já podemos... O que é melhor para você neste momento? Viajar ou economizar? As duas coisas, é claro. Podemos montar. Segue o seu caminho, segue a sua vida, com a sua frequência, o seu comprimento de onda, com a mesma velocidade. Quando elas estiverem exatamente, né, superpostas, né, sem nenhuma diferença de fase, a amplitude resultante chega ao seu máximo. Isso porque a interferência ela não altera a característica da onda, conforme nós podemos observar. E uma vez que passa uma pela outra, cada uma segue a sua vida como se nada tivesse acontecido, né? Então, em muitas situações práticas, as ondas se combinam dessa maneira aí que está representado, tá? Se nós temos uma situação em que, quando duas ondas se combinam, vamos pensar no caso prático, vai? Então, nós temos a validade desse princípio em várias situações.
Se nós fizermos experiências didáticas com ondas de água para amplitudes pequenas, você gera as frentes de onda, né? E elas passam umas pelas outras e seguem adiante como se nada tivesse acontecido. Mas em alto mar, você pode ver, né, o mar revolto e uma onda vindo numa direção, num sentido, uma onda vindo em sentido contrário, elas pegam, se chocam e se espalham, né? E não seguem adiante, passando uma pela outra. Nesse caso que eu acabei de exemplificar, para essa situação não é válido o princípio da superposição, tá? Você deixa de ter essa linearidade, né, descritiva do fenômeno ondulatório. Mas, para uma enorme variedade de fenômenos ondulatórios, nós temos uma descrição muito eficaz com base no princípio da superposição. Tudo bem? É isso que eu quis destacar. Ok, pessoal? Ok. Agora, perceba esse novo caso em que os pulsos eles vão se encontrar. Observe que um está para cima e o outro está para baixo. Isso a gente diz que eles estão em diferença de fase. No momento de encontro desses pulsos, nós temos que a amplitude ela se anula. Por isso a gente chama esse tipo de interferência destrutiva. Então, vimos que exatamente não saiu do lugar. Né? Quando nós tivermos uma interferência construtiva, nós vamos ter uma maior amplitude e, consequentemente, a intensidade também aumenta. Então, será um som mais intenso. E no caso da interferência destrutiva, será o contrário. Quando essas ondas se encontrarem, como a amplitude diminui, o som será menos intenso, será um som mais fraco. Muito bem, sabendo disso tudo... Bom, eu não vou... isso ficou como possibilidade aí para um futuro próximo de fazer. Ele diz o nome do software, tá? Aqui quero dar os créditos ao professor. O canal dele é O Físico, é Maurício Almeida, professor Maurício Almeida. Nós não vamos ver em detalhes aqui a realização da experiência, tá? Eu quero só comentar com o intuito de que o experimento, o problema de livro-texto, vocês se colocam a resolver para que a gente tenha um entendimento realmente bem claro que ele é realizável na prática, né? Entre as caixinhas e vou ficar deslizando da caixinha da direita para a caixinha da esquerda. Assim nós vamos conseguir pegar exatamente o ponto onde nós temos a interferência destrutiva. É interessante utilizar o microfone de lapela porque ele vai pegar apenas o som direcionado pelas caixinhas, ele elimina esse som externo. E aí vai ficar bem mais fácil da gente visualizar esse fenômeno. Então vem comigo. Ó. Ok, pessoal? Sim, ele fez aí o arranjo, tá, pessoal? Ele defasou uma fonte em relação à outra, tá? De maneira que... Eu pulei, né? Mas eu estou explicando agora que ele fez isso, né? E aí, de maneira não surpreendente, tendo essa informação, ele vai encontrar no ponto equidistante como sendo um ponto de interferência destrutiva. Ó. Ok, pessoal? Vamos agora adiante em relação ao seguinte. Tirem essa dúvida aqui, por favor. Essa foi a lista que vocês já entregaram, confere. Podemos comentar algumas questões importantes aqui que vocês podem escolher. Eu digo o seguinte, essa lista aqui já foi
Exatamente esse problema seria um aparato para o qual aquela experiência que nós acabamos de ver se torna válida. Eu acho que eu ainda não tenho a 2. Isso aí. Eu já disponibilizei para vocês, pessoal, essa lista aqui, estou em dúvida agora. Acho que não. Bom, Vinícius, Jamile, Não, eu já foi só, comentei a lista. o senhor comentou, mas não enviou pra gente. Só a primeira mesmo. Tá, ok. Eu vou fazer esse envio então, tá? Muito bem. Nós estamos discutindo exatamente a questão de interferência construtiva, embora o princípio seja o mesmo para ondas de outras naturezas, mas o que nós estamos desenvolvendo com esses recursos aí que nós temos utilizado visam a parte de aplicações para ondas sonoras. Tudo bem? Então, onde nós estávamos? Sim. Fazendo a analogia com a experiência que nós vimos das membranas e essa representação aqui dessa sineta, né, com holografia. Então, quando submetido a essas diversas frequências, tá? Para cada uma das frequências, a sineta adquire um modo de vibração distinto, tá? Então, nós temos aqui alguns modos de vibração relativamente simples e alguns modos de vibração bem complexos, tá? Então, e aqui, segundo esse estudo, onde tem aqui o chamado olho de boi, né? Nós temos os antinós, ou os ventres, tá, pessoal? Então, esses são os pontos de maior amplitude, ok? E a parte mais clara, por exclusão, são os nós, tudo bem? Tá? Então, temos aqui um espectro de vibração para essa sineta aqui, envolvendo várias frequências aqui. 3, 5 vezes 3, 15, 17 modos de vibração, para frequências desde 523 Hz até 8.639 Hz. Tá? Muito bem, já vamos falar de ondas
estacionárias, análises e sínteses harmônicas agora. Vamos ver. Bom, que temos aqui uma representação de uma onda sonora de um diapasão. Confere? Então, o diapasão, ele é um instrumento muito utilizado para fazer a calibragem, né, para fazer a afinação de instrumentos musicais, de cordas, né, principalmente. Olhando para o diapasão, olhando para isso aqui, pessoal, o que dá para dizer a respeito de um diapasão? Vamos lá. Essa aí vocês têm que participar. Ele tem uma oscilação harmônica, está relacionado com essa questão. O diapasão, ele produz uma onda harmônica, correto, importante, certo. Outra maneira de dizer, não exatamente a mesma coisa, mas uma informação complementar em relação a essa. O que mais dá para dizer? Aqui nós temos uma onda que é composição de duas frequências distintas, ou nós temos uma onda caracterizada por uma frequência única em particular. Frequência única. Né? Então, você põe o diapasão a vibrar e ele vibra com uma frequência bem definida, né? Em geral, ele é construído para vibrar na frequência do Dó, se não estou eu enganado. Se não estou eu enganado, é em 420 Hz. É isso? 440 Hz, tá? Então, isso aqui é a representação de uma onda harmônica do diapasão vibrando a 440 oscilações por segundo. Clarinete e oboé, dois instrumentos de sopro com sonoridades bem distintas, né? Então, como é que a gente dá essa característica de distinção de som dos diversos instrumentos musicais, pessoal? É o timbre. É o timbre, né? Então, o músico, né? Um leigo com certa formação, ele não confunde, né, um instrumento com outro. Cada uma possui a sua assinatura espectral de maneira bem definida. Bom, então, quem conhece, o som do clarinete é um, o som do oboé é outro. Tem alguma coisa em comum nessas três representações aqui? Tem alguma coisa em comum? Frequência? A frequência, né? Exatamente, a frequência ou o período, né? Se respondeu período, ok. Se respondeu frequência, ok também.
que se a frequência é a mesma, e aqui é, o período também vai ser, né? Normalmente, nós fazemos a caracterização mesmo em termos de frequência linear, em Hertz, né? Então, aqui, um clarinete emitindo uma nota também de 440 Hz, e um outro instrumento com uma sonoridade bem diferente, né? Diferente, também emitindo em 440 Hz. Então, eles possuem a mesma frequência fundamental, diapasão em 440 Hz, o clarinete com a frequência fundamental também 440 Hz, e o oboé com a frequência fundamental também de 440 Hz. Bom, mas as assinaturas, as características dos sons são bem marcadas, né? Ninguém vai confundir o diapasão, identificando o clarinete, né? Ninguém vai confundir com o oboé e vice-versa. Então, como é que nós caracterizamos os instrumentos, né? Cada um tem o seu timbre próprio, né? E ainda aqui estejamos a tratar da mesma onda, de mesma frequência, né? Em 440 Hz. Entretanto, esse aqui é uma frequência única, né? Aqui nós temos alguns harmônicos se combinando de uma maneira muito específica para produzir esse padrão aqui. E aqui nós temos outros harmônicos também se combinando de uma maneira específica para produzir como resultado exatamente esse timbre. Como é que nós vemos isso? Nós temos aqui uma análise espectral harmônica, tá? E o que nós temos aqui? O diapasão. Nós temos a composição de quantas ondas harmônicas para descrever o diapasão? É o que nós estamos vendo aqui, né? Então, a amplitude relativa, o diapasão, a análise espectral, né, de uma onda harmônica, né, pura, não tem segredo, né? 100% da amplitude está no único harmônico, tá? E, no caso, o harmônico é o harmônico fundamental. Análise do diapasão e olha a análise para o clarinete e para o oboé. São significativamente diferentes, né, pessoal? Aqui quem entra com a maior contribuição em termos de amplitude relativa para o clarinete é o primeiro harmônico, né? O primeiro harmônico é bem forte, né, para o clarinete, enquanto que no oboé nós temos a preponderância do segundo harmônico, não é isso? Tá? E que mais? Nós temos, no caso do clarinete, né, em seguida temos o terceiro harmônico, quinto e sétimo com aproximadamente o mesmo peso relativo, né? Um tantinho a mais aqui para o sétimo. E para o clarinete temos o oboé, o segundo harmônico, o quarto harmônico, depois o sexto harmônico, tá?
E muito bem. Então, quando a gente pega e vem daqui para cá, nós estamos analisando. Em que sentido, pessoal? Que a análise, né, é a parte que faz a separação. Olha, para dar esse espectro aqui, nós temos essa composição relativa dos harmônicos. Tá? Temos forte o primeiro harmônico, muito pouquinho do segundo, forte presença do terceiro harmônico, e quando nós combinamos esses harmônicos nessas proporções relativas, nós temos essa assinatura espectral, nós temos o timbre do clarinete. Se a gente acha que Vamos, Luca! É só você fazer o que eu mandar. Tenta de novo, ainda tá longe. Assista agora. Tudo aqui em cima é incrível. Eu sou tipo um especialista. Qual é a sua, estúpido? Da Disney. O que aconteceu? Não sei o que aconteceu. Aqui, com certeza, é legal, vai comentar sobre essas características, né, do som. Vamos ver aqui. Aqui, 4. Vamos ver essa aqui que é mais curtinha. Mas aí com todo mundo junto fica mais difícil, né? Bora tentar aqui, pessoal. Olá, bem-vindos mais uma vez ao canal. Eu sou Marcelo. Pô, não. Olha que massa, pessoal. Fascinante pensar em tudo que a gente não vê. Bom, eu estou vendo esse vídeo pela primeira vez agora. Aqui até utilizou aqui. Bom, recomendo, vou colocar isso aqui no canal, tá, pessoal? A ideia era só pegar apresentar os timbres de alguns aparelhos de instrumentos de sopro, né? A gente fazer essa diferenciação, mas eu acho que vocês já captaram a ideia. Voltando, então, isso aqui, pessoal, que nós estamos fazendo, tá? É uma discussão de espectro acústico, tá? Quer dizer, olha, se tu me dás a onda, eu sei, a gente tem como fazer a decomposição espectral dando o peso relativo de cada harmônico. Em contrapartida, se você pega esses harmônicos, você tem a onda original. Bom, como é possível fazer essa descrição matematicamente, pessoal? Tá? Dito de outra maneira, tá? Essa discussão que nós estamos tendo, embora ela seja muito importante para a questão musical,
muito importante mesmo para a questão musical, mas esse tratamento não fica restrito a problemas de ondas sonoras, né? Quero dizer o seguinte, pense nisso aqui como uma função, tá? Ela é uma função na forma de uma onda quadrada, né? Essa aqui é uma onda quadrada. Poderia ser uma dente de serra, uma coisa mais complicada, tá? Bom, o que nós temos aqui, pessoal? Vocês lembram que nós chegamos a discutir sobre propriedade de ondas harmônicas? Que eu falei que eu cheguei a dizer que ondas harmônicas são ondas mágicas, porque se você souber combinar as ondas harmônicas adequadamente, você representa praticamente qualquer coisa. Lembram disso? Então, aqui, nós pegamos uma onda harmônica com esse comprimento de onda e com essa amplitude aqui, tá? Que passou um pouco aqui da amplitude aqui da onda quadrada. E nós pegamos duas outras ondas harmônicas, né? Essa aqui com uma frequência e amplitude bem características. Essa aqui com comprimento, desculpa, aqui estou falando comprimento e amplitude, tá? E aqui uma outra onda com comprimento de onda menor e amplitude menor. E aí vamos fazer a soma matemática dessa onda com essa onda aqui. O que nós temos como resultante? Nós temos uma onda resultante, ou uma função resultante, que se aproxima razoavelmente da onda quadrada original. Confere? E se nós podemos calcular mais termos de ondas harmônicas para que a onda resultante vá cada vez mais se aproximando dessa forma de onda quadrada. Tá? Então, as ondas harmônicas têm essa possibilidade muito, muito interessante, né, de representar ondas ou sinais muito mais complexos, desde que combinados adequadamente. Ok, pessoal? Deixa eu pegar aqui está aqui. Ok, peraí. Aqui. Inclusive, por exemplo, aqui nós já temos a física necessária para resolver um probleminha como esse. A resposta é sim, tá? A resposta é sim, porque nós temos pelo enunciado o espectro que nós estamos considerando. No caso aqui nós temos um nó, um outro nó, tá? E embora aqui nós estejamos com
1, 2, 3, 4, com a representação do quarto harmônico, mas ele pede o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto harmônico para uma corda com essas características, né, de comprimento e densidade e aí, sabendo a frequência, nós vamos calcular a tração na corda e, a partir disso, calcular o espectro de primeiro, segundo, terceiro e quarto harmônico. Mas não era nem bem essa a que eu queria comentar com vocês, mas já aproveitando para fazer o fechamento desse resultado muito, muito importante, né, para resultado físico-matemático de grande interesse para a física, para as ciências e para as engenharias. E é interessante que foi feito para um outro contexto, tá? A questão da chamada análise de Fourier. Ele vem por um problema original que é vinculado ao calor, ao estudo de propagação de calor, e a descoberta extraordinária é que seria possível representar funções contendo, inclusive, descontinuidades a partir de superposições específicas de ondas harmônicas, tá? Senoidais ou cossenoidais, desde que combinadas de maneira adequada. Tá? Então, o problema que nós estamos vendo é uma representação aqui mais adequada, que nós temos uma função quadrada, e aí tentando mapá-la com uma única função harmônica, tá? E aqui, já com maior número de termos, aqui já deve ter pelo menos uns 6 termos. Olha como se aproxima aqui, pessoal. Tá? E colocando mais e mais termos, vai ficar cada vez mais próximo dessa linha, tá? E a maneira pela qual você calcula os coeficientes dessa representação, então, veja aqui, isso aqui é uma série, os termos são harmônicos, né? E para cada termo tem um peso correspondente. Confere? E esses pesos são calculados por integral, tá? E muito bem. E uma coisa que eu destaco, né, é que quanto mais termos você coloca, sempre por esse processo de cálculo, mais preciso, né, mais próximo essa representação vai ficando da função original. Tá? Esse é um ponto. E, como eu falei, esse tratamento matemático, aí a base de análise espectral, síntese espectral, é útil tanto para acústica quanto para ótica, tratamento, processamento de sinais, imagens, análise de vibrações, estruturas, espectros de vibrações de sistemas físicos, toda essa parte de modos normais de vibração partem desse tratamento que nós estamos começando a ver aqui. Ok, pessoal? Então, vejam que isso aqui é tudo relacionado com princípio de superposição, certo? E aqui são aplicações mais sofisticadas do princípio de superposição, tá, pessoal? Aqui já para um contexto mais amplo, né, envolvendo tratamento de sinais, né? Então, não restrito a vibrações mecânicas, mas inclusive
sendo base para tratamento de telecomunicações, né? Parte de engenharia de equipamentos médicos, né? Enfim. Aqui uma representação da experiência que nós vimos, tá? Aqui uma membrana, aqui o agente que faz a perturbação na membrana, né? E aqui com um modo de vibração bem característico, né? Com o formato aqui de um alvo, né? Com essas linhas. Então, uma aplicação aí de padrão de onda estacionária bidimensional, tá? E aqui o recurso nós já comentamos sobre intensidade sonora, vamos fazer exercícios, né, a respeito disso. E essa física aí vocês disseram que está ok. Bom, meio que a gente já passou do nosso tempo. Aqui um outro recurso, né, também didático, para avançarmos um pouco mais aí na parte de princípio da superposição. E aí, para a próxima aula, nós vamos fazer uma evolução para a parte de interferência, fenômenos ondulatórios e vamos discutir efeito Doppler. Ok, pessoal? Tá joia, pessoal. Boa tarde para vocês. Obrigado, professor. Boa tarde. Tchau.